Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos aqueça o coração e nos impulsione ao sentimento de fraternidade. Agradecemos ao Mestre Jesus por mais um momento de evangelho, de prece e irradiação. Que todos nós, nesta quinta-feira, em um só pensamento, oremos e vibremos pelos nossos irmãos. Em sintonia com o evangelho de hoje, pedimos por todos os desencarnados nessas últimas 24 horas. Quase 4.000 vidas ceifadas. E por todos aqueles também que estão na nossa lista, pedimos a Jesus para lhes dar o amparo e a luz. Pedimos por todos que estão nos hospitais ou que estão em suas casas, para que a cura ou o alívio das dores chegue até eles. E pelos profissionais de saúde que incansavelmente trabalham e que doam a sua energia em prol também desses irmãos, nós pedimos força e coragem. E todos os profissionais da lida diária, que eles sejam protegidos, que eles também tenham o amparo do Cristo para as suas práticas profissionais, agindo com honestidade e também com solidariedade. Providencia, Jesus, o cuidado para aqueles que têm fome, para os que estão sem trabalho, para todas aquelas pessoas que não têm perspectiva de um futuro melhor. Pedimos pelos corações aflitos, que eles, assim como nós, tenham a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, para que também os seus corações se encham de esperança de um mundo melhor. Pedimos pelos trabalhadores do SEC e por todos os nossos irmãos que também fazem esse trabalho conosco. Que a união esteja sendo a nossa base de ação, mas sempre com vista no trabalho do Cristo. Pedimos pelo movimento espírita que cresce a cada dia e pedimos também a oportunidade de aprender, refletir, vivenciar e divulgar o Evangelho. Ao nosso Brasil, pedimos misericórdia, pedimos união e que o sentimento de solidariedade e respeito, que a fraternidade se estabeleça na vida de todos os brasileiros. Senhor Jesus, que o teu amor se faça conhecer a todos os homens de boa vontade. E como o Senhor é a luz do mundo, lembremos de suas palavras quando nos disse: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Muita luz, e que assim seja. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Item 12. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. A inquietação torna-se geral. A quem culpá-la, senão a vós, que procureis incessantemente vos esmagar uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua, e como a benevolência pode existir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas este meio é infalível.
tomar por regra invariável de vossa conduta a lei de Cristo, lei que tendes repelido ou falseado sua interpretação. Porque tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta aos olhos, antes daquilo que toca o coração? Porque o vício da opulência é objeto de vossas ondulações, quando não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito da obscuridade? Que um rico debochado, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer parte e todas as portas lhe são abertas, todos os olhares são para ele, enquanto que o mal se digna conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem que se vive do seu trabalho? Quando a consideração se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo que ostentam, que interesse podem ter eles de corrigirem seus defeitos? Ocorreria diversamente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública como vícios de andrajos, mas o orgulho é indulgente para com tudo que o lisonjeia. Século de cupidez e dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixaste as necessidades materiais usurpar sobre o bom senso e a razão? Porque cada um quer se elevar acima do seu irmão. Hoje, a sociedade sofre as consequências disso. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos. Se os deixa algumas vezes subir, era para lhes dar tempo de refletirem e de se emendarem sobre os golpes que, de tempo em tempo, ele dará em seu orgulho para diverti-lo. Mas, ao invés de se humilharem, se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele os abate inteiramente, e sua queda é tanto terrível quanto a que tenha subido mais alto. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos. Retoma a coragem, entretanto, em sua misericórdia infinita. Deus te envia um poderoso remédio para os teus males, um socorro inesperado na tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis a alma daqueles que não estão mais na terra, quem vem te chamar aos teus verdadeiros deveres. Eles te dirão com autoridade a experiência, quanto às vaidades e às grandezas de tua passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Elas te dirão que lá é a maior quem foi humilde entre os pequenos deste mundo. Que aquele que mais amou seus irmãos é também aquele que será mais amado no céu. E que os poderosos da terra, se abusarem de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores. Que a caridade e a humildade, enfim, estas duas irmãs que se dão as mãos, são títulos mais eficazes para se obter a graça diante do Eterno. Adolfo Bispo Argel, Marmade, 1862. Caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje nos convida a entender o conceito de duas vertentes opostas, o orgulho e a humildade. Ambas são fundamentais para a nossa conduta moral, logo nosso adiantamento. O orgulho, ele tem como definição aquele que tem orgulho, sentimento de prazer e satisfação com o próprio valor. Segundo Kardec, o orgulho é um terrível adversário da humildade. Ele é semelhante ao joio que afoga o bom grão. É a maior chaga que a humanidade encontra-se adoecida. É o maior mal da alma. A humildade é o sentimento de pequenez perante Deus. Humildade é qualidade de humilde, uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Segundo a doutrina, Kardec diz que humildade nos torna mais flexíveis. Carregamos serenidade na alma, pois conhece a lei de Deus. Diante dessas definições, sem a humildade, nos questionemos:
podemos ser caridosos com o próximo? Não, porque esse sentimento nivela os homens, nos mostrando que somos todos irmãos e que devemos nos auxiliar mutuamente e nos induz ao bem. A pandemia pela qual estamos passando nos mostra claramente isso. Que não enxerguemos somente a dor que ela está nos trazendo, e sim uma oportunidade de melhora de conduta moral, de nos tornarmos humildes, de trabalharmos a nossa empatia, coragem e solidariedade. Que tenhamos em mente que Deus pune sempre os soberbos e que a caridade e a humildade são duas irmãs que se dão mãos. Estes são títulos mais eficazes para obter-se a graça diante do Eterno. E assim, queridos irmãos, vamos agradecendo os ensinamentos da noite de hoje. Vamos elevando o nosso pensamento junto aos mensageiros de Jesus. Vamos mentalizando todo o planeta, todas as águas do planeta, mares, rios, lagos. Vamos pedindo aos mensageiros de Deus que a sua luz envolva todas as águas do planeta, fluidificando com tudo o que for necessário para o nosso bem. Que nós possamos, Senhor, ao tomar dessa água em nossa casa, receber todas as bênçãos de coragem, de energia, benéficas para o nosso organismo, para a nossa cura. Que a sua luz fique sempre conosco e a nossa gratidão por tudo, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.